Nós estamos nessa série, Seja Você a Resposta, e hoje eu quero falar sobre um ponto muito importante. Esse ponto ele foi extremamente importante para mim, na minha vida, e eu acho que a gente nunca vai encontrar resposta se o tema de hoje não for importante na sua vida, tá? Então o tema da mensagem, da 9ª parte do Seja Você a Resposta é: aprenda a se conhecer. Aprenda a se conhecer. Se você não se conhecer, se você não conhecer a si mesmo, você não vai poder ser resposta para a sua vida. Não tem como. Como é que eu vou ser a resposta? Como é que eu vou ter uma resposta se eu não me conheço? E para a gente se conhecer, o que a gente precisa fazer? Eu estou insistindo muito no pare, né? Para, senta, avalia a tua vida, vê os teus caminhos, vê os teus vínculos, porque se a gente não está satisfeito onde está, é porque a gente está andando ou está num caminho errado, ou escolheu um caminho errado. E não adianta continuar nesse caminho. E para a gente se conhecer, primeiro ponto, a gente tem que olhar para dentro de nós. Tem que olhar para dentro de si. É o primeiro ponto para se conhecer. Não é olhar para fora, não é olhar para os outros, e não é procurar o culpado por você ser como você é. Eu sou assim por causa dos meus pais. Eu sou assim por causa disso ou daquilo. Culpar lugares, culpar pessoas, culpar antepassados. Não é disso que a gente vai falar. Não é isso que é autoconhecimento. Autoconhecimento, que é o ato de se conhecer, é enxergar isso, sim. Mas a partir do momento que eu percebo isso, eu tomo uma atitude, eu me proponho a mudar isso na minha vida, e fazendo assim, eu vou ser resposta para mim. Amém? Amém, gente? Segundo ponto, aprender a se conhecer é fazer uma reunião consigo mesmo, uma reunião com a sua história. Fazer uma reunião com a sua história. Eu fiz um exercício, já deve fazer 1 ano, porque eu não sou muito bom de datas, mas eu fiz um exercício numa reunião com a liderança, talvez alguns aqui lembrem, e eu pontuei para eles várias coisas da minha vida, que eu entendi muitos comportamentos, temperamentos e uma forma de ser com as pessoas, olhando para o meu passado, fazendo esse exercício de ter uma reunião comigo. Eu repito, não é procurar os culpados, mas é enxergar o porquê o seu comportamento é assim. Tem um porquê. Tem um porquê. E quando eu descubro o porquê, quando o porquê ele fica claro, por que eu sou egoísta? Por quê? Eu dei um exemplo aqui, que eu posso amar demais as pessoas. Eu espero ter mudado isso. Mas isso é algo que se eu não cuidar, eu torno a fazer. Dá um exemplo. Eu posso amar demais uma pessoa, mas eu consigo me desvincular muito fácil. Eu não quero isso para mim, porque eu acho tão legal assim, relacionamentos longos, amizades longas, verdadeiras, sinceras, mas eu só descobri por que é que eu consigo me afastar quando eu olhei para quando eu fiz uma reunião comigo mesmo. Daí eu vi que eu fiz o pré e a primeira série num lugar, a segunda em outra escola, a terceira em outra escola. Pré e primeira, eu sei o nome das escolas, Antônio Vieira, em Hamburgo Velho. Eu fiz a segunda no Maria das Neves.
bairro Industrial. Fiz a terceira no Caldas Júnior, na Santo Afonso. Terceira e quarta. Fiz a quinta no Ari Roth. Fiz a sexta, a sétima e a oitava no Leopoldo Petri. Fiz o primeiro ano, segundo grau e a metade do segundo no Sinodal. E fiz a segunda parte do segundo ano e o terceiro ano no Plang da Rondônia. Que eu esqueci o nome, mas eu chamava de Plang. Então, o que eu digo da minha história? O tempo todo, desde criança, o pai deve estar assistindo aí, quantas vezes a gente se mudou? Quando eu era nascido, fora as que eu não era. O pai está mais para cigano do que para outra coisa, né? Tanto que ele se mudava. Então, tu é o quê? Tu é o tempo todo, tu faz um vínculo, tu perde o vínculo. Tu faz o vínculo, tu perde o vínculo. Tu faz o vínculo, tu perde o vínculo. A gente cresce com isso. Que nem uma criança que cresce debaixo de pau. Vai chegar uma hora que não tem mais o que bater. Acostumou a apanhar. Então, a gente tem que olhar para o nosso passado, fazer uma reunião com a nossa história, enxergar, se enxergar. Sabe, a gente quando quer se ver, a gente faz o quê? Vai para frente do espelho. Mas quando a gente quer se conhecer, a gente tem que olhar para dentro de nós. E isso é fundamental, gente. Porque daí eu consigo ver no que eu sou, dentro daquilo que eu sou, né? Eu me autoconheço, dentro daquilo que eu sou. Eu consigo ver até no que eu sou bom, no que eu sou excelente, no que eu sou um especialista, e no que eu sou ruim, no que eu sou fraco, que eu sou limitado. Eu consigo assumir uma postura diante dos meus traumas, dos meus conflitos, das minhas dificuldades, dos meus temores, porque aí a gente enxerga eles. E se você talvez tenha um pouco de dificuldade, não vamos deixar o espiritual fora. Ore a Deus, Senhor, me ajuda a me conhecer. Me ajuda a me conhecer. Eu entendo, gente, que eu acho que é um dos fatores das pessoas serem tão infelizes. Elas não se conhecem. Elas não sabem o que faz bem e o que faz mal, o que elas gostam e o que elas não gostam. Então elas levam a vida pela cabeça dos outros, pelo que os outros dizem que é bom para elas. Muitos filhos vivem o sonho dos pais, não deles, dos pais. Eu quero que o meu filho seja, sei lá, um engenheiro. Eu quero que a minha filha seja uma enfermeira. Vai ver porque uma enfermeira lá na infância dele fincou uma injeção errada nele ali, e ele ficou com trauma, e não, vou ter uma filha enfermeira para não machucar os outros. Mas a criança cresce ouvindo que ela tem que ser, sei lá, médica, enfermeira, seja o que for, né? E às vezes não é o que a pessoa realmente quer, mas ela não se conhece a ponto de decidir a vida dela. Quando eu me conheço, eu consigo rever os meus sonhos, eu consigo rever os meus propósitos, eu consigo rever minha vida, quando eu me conheço. O que eu quero dizer, gente, olha aqui, escute isso aqui que eu vou dizer. Eu acho que isso aqui também é resultado de pesquisa. Eu acho que é resultado de pesquisa. Agora não lembro se eu li isso ou não. Mas o ser humano, o que completa o ser humano não é dinheiro. Como muitos acham, minha vida, eu ia ter uma outra vida se eu tivesse melhores condições. Não. Sabe o que o ser humano, o que o ser humano busca é realização. O ser humano, ele busca, nas condições que ele tenha, ser uma pessoa
realizada. Ser uma pessoa, ele busca ser uma pessoa importante, não é questão de soberba, não é questão de necessidade, mas ele quer saber que ele tem uma importância. Você sabe uma das coisas mais importantes na vida? Olha como é legal, por exemplo, você chega num banco e alguém te chama pelo nome. Aqui na igreja você chega e alguém te chama pelo nome. Qualquer lugar que a gente chega, pode ser no açougue. Como é legal quando alguém te chama pelo nome. Você se sente uma pessoa importante, você se sente realizado. Pode ser o guarda, gente, não tem problema. Mas a gente entende aquilo como importante. Poxa, eu sou importante. Não sou um número, eu não sou mais um. Eu sou importante. Só que a gente nunca vai se realizar se a gente não se conhecer. Porque a gente pode estar vivendo a vida dos outros, sonhando o sonho dos outros, realizando o sonho dos outros, e não os nossos sonhos. Então, se conhecer nos ajuda demais, gente. E quem não se conhece, e eu arrisco a dizer que muita gente aqui nunca parou, nunca tira um tempo para si, tira um tempo para dormir, para olhar TV, para redes sociais, para chimarrão, para conversa fora, para comunhão, e eu não estou dizendo que nada disso é pecado. Agora, a importância de se retirar, ela é fundamental. Olha o que diz, olha só alguns textos aqui. Lucas 5,16. Olha o que Jesus fez aqui. Ele, porém, se retirava para lugares solitários. E nesses lugares ele fazia o quê? Ele orava. Mas eu acredito que além de orar, ele falava com ele mesmo. Marcos 1,35. Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, Jesus, ele saiu e foi para um lugar deserto. De novo, ele se retirou do meio da multidão, ou do meio dos, que ele estava dormindo, né? Do meio dos apóstolos. E ali ele orava. Marcos 14,35. E adiantando-se um pouco de Pedro, Tiago e João, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, ele fosse poupado daquela hora. Então, Jesus, ele tinha essa prática de se retirar, de ter um tempo com ele mesmo. Olha o Salmo 103, o que diz. Todo o Salmo, gente, o Salmo 103 é muito interessante, e ele é bíblico. E se está na Bíblia, ele quer nos dizer alguma coisa. Se está na palavra, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aqui Davi, eu não consigo ver Davi falando com Deus aqui. Olha o que ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está falando com o Senhor ou com a alma dele? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Agora ele vai começar a listar, gente. Ele vai começar a listar. Eu sei que tem gente aqui que vai ignorar, vai achar que isso aí não é isso aí não é para mim. Escreva a sua vida. Tenha o seu diário. Isso aqui é um diário da vida de Davi.
Aí agora ele vai começar a listar. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele está falando com Ele ou com Deus? Hein, gente? Com quem ele está falando? Com Ele, gente. Ele está dizendo para Ele, Deus no caso, é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Isso aqui é um alto diálogo. Ele está falando com Ele mesmo. Pode parecer loucura, como tem uma frase que o pessoal diz assim: se tu me vê falando sozinho, não te apavora, eu estou em reunião. Tem gente que faz reunião aqui? Quem faz reunião aqui? Fala sozinho, né? Davi que está fazendo uma reunião, que área da vida dele ele tá tratando aqui? Que área da vida dele ele está tratando agora aqui? A área espiritual. Mas dá para tratar a alma da gente aqui? Os nossos traumas, dá para a gente tratar, sim ou não? Dá para a gente tratar a nossa vida financeira? Pegar, sentar e falar, olha aqui, Cássio, cabeçudo, olha quanto tu ganha, olha quanto tu gasta, dá na tua cara. Amém? Não me lembro de ter dado na minha cara, mas o que eu já soquei coisa, vocês não fazem ideia. Direção de carro por estar atrasado, então, dá dó. Eu soco ela, mas eu estou xingando eu, né? Mas dá para fazer uma reunião com qualquer área da nossa vida, só que a gente tem que... Olha, gente, a gente tem que ter atitude. Não vou nem dizer coragem, não precisa coragem para fazer isso aqui, é com você mesmo. Mas a gente tem que ter atitude. Sabe por que a vida das pessoas não melhoram? Porque as pessoas não têm atitude consigo mesma. São um leão com os outros. Mas são uns filhote de gatinho consigo mesmo. Xinga o mundo. Avançam nas pessoas se bobear, brigam, discutem, gritam. Mas consigo não falam nada. Quero dizer, louco é quem não se conhece. Não é loucura um autodiálogo. Louco é quem não fala consigo mesmo. Eu poderia dizer que isso aqui, olha aqui, gente, a gente é tão bom em fazer reunião. Eu não vou dizer que eu sou bom, mas às vezes eu organizo bem uma reunião. Eu sei direitinho o que eu quero. E por que não ter uma reunião, não organizar uma reunião consigo mesmo? Você vai descobrir coisas que você nem imagina, se você for sincero consigo na reunião. O que mais ele diz ali? Ele é quem sara as tuas enfermidades. É Ele que da cova redime a tua vida. É Ele que te coroa de graça e de misericórdia. É Ele que te farta de bens a tua velhice. E de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E ele vai indo, o Senhor faz justiça. Está falando com ele, gente. Está dizendo assim, Davi, o Senhor faz justiça. Ele julga todos os oprimidos. Ele manifestou os caminhos a Moisés. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Ele se manifestou. E os seus feitos aos filhos de Israel. O que dá para tirar disso aqui? Ele falando. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Quer dizer, ele pode te mostrar o caminho dele. Ele pode mostrar o que ele pode fazer por ti. Ele é misericordioso, compassivo, longânimo, tem muita paciência, extremamente benigno. Ele falando com ele, Davi, o Senhor é misericordioso. Não sei se ele estava passando um momento ruim, mas olha o que ele diz ali, ele não repreende para ser, não é, a repreensão do Senhor não é
uma perpétua. Não é uma prisão perpétua. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata, eu oro isso. Quem ora aqui sabe que eu oro isso. Ele não nos trata segundo os nossos, nem nos retribui conforme as nossas. Ele está dizendo para ele. O que mais? Pois quanto o céu é mais alto acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto é distante o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. E aí vai. Gente, o Salmo 103, ele é todo um diálogo pessoal. É um autodiálogo, vamos dizer assim. É Davi falando com ele mesmo. De tudo que Deus era, de tudo que Deus já tinha feito, das experiências que ele tinha com Deus, da bondade de Deus, tudo que a gente leu ali. O grau de sabedoria e maturidade de uma pessoa não é dado pelo quanto ela tem de cultura acadêmica, ou de sucesso empresarial, ou social. Quer dizer, aquelas pessoas que de relacionamentos são perfeitas. Outros são, vida profissional é maravilhosa. Outros são inteligentes, estudam. Mas a sabedoria e a maturidade não vem disso. A sabedoria e a maturidade vem pelo autoconhecimento. Uma pessoa madura, por isso tem muita gente velha, que é uma criança. E tem gente nova, madura. E gente velha que é infantil. Porque pelo autoconhecimento, eu desenvolvo domínio próprio. No autoconhecimento, eu questiono. Gente, isso aqui é fundamental na mensagem. Esse conceito agora, tá? O autoconhecimento, ele me ajuda a ter domínio. O autoconhecimento, ele me ajuda a questionar os meus sentimentos. O autoconhecimento me ajuda a criticar as minhas verdades. Criticar aquilo que eu acredito. Será que aquilo que eu tenho como regra, que eu sou agarrado na minha vida, será que essa verdade, isso que para mim é uma verdade, é verdade? O autoconhecimento, ele me ajuda a repensar a vida e refazer os caminhos. Tudo isso o autoconhecimento produz. O autoconhecimento nos ajuda não a falar, tem gente que fala dos medos, mas não fala com seus medos. Neemias 1, o livro de Neemias é um livro fantástico, de restauração, de recomeço. E se eu não me engano, vou dar o versículo certo aqui. Vamos pegar aqui. Neemias é 1 ou é 2, agora não lembro. Neemias 1:5. Não, bota o 4, 1, 4 e 5. Olha o que ele diz aqui. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, jejuei, estive orando e jejuando perante o Deus do céu. Olha só, gente, você acha que Neemias aqui não falou com ele mesmo? Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou. Agora, o versículo 5
define o conhecimento que ele tinha de Deus diante da situação que ele estava passando. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus dos céus. Salomão, ele faz uma oração em 2 Reis, que ele diz assim: Deus dos céus e dos céus dos céus. Ele bota Deus é tudo, é maior que tudo, e é mesmo. Deus grande e temível. Ele teve motivos para chorar, para lamentar, para jejuar, para orar. Ele ouviu falar de uma situação de desespero. E a gente está vivendo uma situação de desespero. Mas ele sabia que Deus estava acima, Deus era maior do que tudo aquilo. Quando ele orava a Deus, ele falava do Deus dos céus. Ou como disse Salomão, do céu dos céus. Humanamente falando, para mim, era impossível. Como eu conheço a história ali, e o cenário de onde Neemias estava, e o que estava acontecendo em Jerusalém, olha, gente, eu acho que eu não me mexeria, sinceramente, eu não me mexeria. Ó Deus, Tu está me abençoando aqui, e eles lá estão colhendo o que plantaram. Podia ser a verdade da mente de Neemias, mas ele teve atitude. Eu tenho certeza que Neemias criticou as verdades, repensou a sua vida e refez os seus caminhos. Neemias falou com os seus medos. Neemias falou com os seus conflitos. Às vezes eu estou meio estragado. E eu vou confessar para vocês, ontem, acho que eu passei muito tempo em reunião, de verdade. Participei de uma reunião longa de manhã, depois uma longa de tarde. Só que foi um dia bom, mas eu estava estragado. Só que eu ficava me perguntando assim, estou abrindo o coração, por que é que eu estou assim? Eu não tenho motivo para estar assim, por que é que eu estou assim? Ninguém me viu falando isso, agora todo mundo sabe. Mas eu fiquei criticando, aí eu pensei o seguinte, eu acho que eu tenho que dormir, porque amanhã é outro dia. E qual é o melhor dia da nossa vida? Hoje. Amém? A melhor decisão? A próxima. O que realmente importa é o que a gente faz agora. E de fato, hoje foi um dia bem legal. Amém? Foi um dia bem legal. Você deveria criticar o seu mau humor, criticar o seu egoísmo, criticar o seu azedume, criticar as suas reclamações, criticar as suas verdades. A gente faz tudo isso com os outros, mas a gente deveria fazer isso com a gente. Então, não se abandone, não se abandone, porque a gente não abre mão de pessoas, mas quando vê o nosso eu está abandonado. A gente gosta de conhecer e saber da vida dos outros, mas não conhece a própria história, não conhece a própria vida. E eu acho que isso é um exercício até a morte. Não é uma coisa assim, eu vou ter pleno, um total autoconhecimento, não, é um exercício eterno, ou terreno, eterno não, mas terreno.
E eu tenho certeza que muita gente, olha aqui para mim, muita gente, nasce, cresce, morre, mas nunca se conheceu, nunca olhou para a sua história, para a sua vida, nunca. E sabe por que isso aqui também é importante, gente? Porque quando a gente olha para nós, a gente vê o quanto a gente é pequeno, pecador, limitado, cheio de conflitos. Somos ou não somos, gente? Eu sou. E aí a gente para de se achar mais do que os outros. Porque quem se coloca num pedestal, quem se acha melhor que os outros, é óbvio que vai passar a vida julgando e condenando. Mas você não conhece a história da pessoa, a bagagem da pessoa, o que a pessoa carrega. Ore pelas pessoas, não julgue. Amém? Ore mais, julgue menos. Abençoe mais, critique menos. A grandeza do ser humano está na capacidade de se conhecer e aprender a se colocar no lugar dos outros e entender que por trás de tudo existe uma história. Por trás de tudo existe uma história. Ele fez escolhas erradas, ele fez, mas ele fez escolhas erradas a partir da história dele. Ele está isento de culpa? Não. Mas olha aqui, cada um já vai colher o que plantou. Ninguém precisa de mais uma pessoa para ajudar a piorar a vida. Porque, olha, tem gente que tem um chamado. Esse chamado é do diabo. Olha aqui, que chamado é esse? É o chamado de piorar quem já está mal. Tem muita gente que quando vê uma pessoa mal, vai lá e piora ela. Mas vamos voltar para nós. Quem tem autoconhecimento, tem uma maior clareza para tomar decisão, para fazer escolhas, e para entender que tudo implica em alguma perda. Tudo implica em... Gente, a nossa vida é um perde e ganha. Tudo implica em perda. As crianças querem crescer. No crescimento, elas ganham algumas coisas, mas elas perdem outras, sim ou não? A gente quer ser, como se diz, quer ser independente, né? Adolescente quer ser independente, pode ser. Mas isso vai implicar em, não é só ganho, é perdas. Os adolescentes querem namorar. Duvido um aqui, que se pudesse dizer honestamente para um filho adolescente, meu filho, pelo amor de Deus, começa a pensar nisso aí com 20, no mínimo 20. Porque o namoro, eu conheço uma jovem que ela se formou, se não me engano, com 22 anos, em direito. Mas o pai não deixou namorar antes de se formar. Porque o namoro atrapalha o estudo, atrapalha o futuro. O namoro atrapalha o futuro. Sim ou não, gente? Vai ter que dividir. Por que Paulo disse? Paulo disse o seguinte: olha, os solteiros não se casem. Por quê? Porque no momento que a pessoa casa, ela não pode servir ao Senhor ou num todo, né? Porque ela vai ter que dividir responsabilidade com a sua família, é óbvio.
Mas daí ele também diz, né? Agora se tu não consegue, então te casa. Também não vai viver aí de qualquer jeito. Então as pessoas, principalmente essa geração, querem namorar cedo. E escuta o que vai acontecer. Aí no futuro vão querer ser o quê mesmo? Solteiro. Eu conheço gente velha querendo ser solteiro. Porque se começou a namorar muito jovem. Agora aguenta o rojão. Amém? Que a maioria ouviu dos pais. Não, é cedo. A maioria ouviu dos pais. Então, é muito importante o autoconhecimento. Muitas crises, complexos, doenças surgem porque a pessoa não amadureceu, não tem estrutura. Ela não é crítica de si mesma, ela critica os outros, mas ela não é crítica de si mesma. Lidera os outros, mas não lidera a si mesma. E aí não vai para frente na vida. Olha o que diz 2 Coríntios 4:7. Olha que texto interessante. Paulo falando, temos porém um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Gente, nós temos grandes valores, um tesouro dentro de nós. Existe um tesouro dentro de cada ser humano. Existe um tesouro divino da parte de Deus dentro de cada um. E como é que eu acesso esse tesouro? Esses valores, essas coisas valorosas? A gente acessa se conhecendo. Conhecendo a nossa vida. O nosso maior inimigo, falo isso há anos já, não é o diabo. O diabo ele só tenta nos enganar. E a gente aceita ou não que ele nos engane. A decisão é nossa, de ouvir a Deus ou ouvir o diabo. Ouvir a palavra de Deus ou ouvir a voz do diabo. Ouvir o conselho de Deus ou ouvir um conselho do diabo. A escolha é nossa. Quer dizer, o nosso maior inimigo somos nós. O nosso maior inimigo é aquilo que sai de dentro de nós. É isso que pode, é o que sai de nós, gente, que pode construir ou destruir a nossa vida. É o que sai de nós que pode destruir ou construir a nossa vida. Mateus 15:18, olha o que Jesus diz aqui. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Vamos até o 19. Porque do coração procedem maus desígnios. Está lá dentro. Tem um tesouro ali dentro. Mas o que a gente acessa? Todo ser humano tem um tesouro dentro de si. Mas o que ele acessa? Você tem acesso ao tesouro? É a mesma coisa que você ter uma grande herança, mas não ter acesso a ela. Você sabe que ela existe, mas não consegue acessar. Do coração procedem maus desígnios, maus projetos, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. E o problema é que os fariseus estavam criticando que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Aí Jesus está dizendo tudo isso, o que contamina o homem não é o que entra. O comer sem lavar as mãos não contamina. O que contamina é o que está lá dentro. Por isso nós temos que limpar o nosso interior. Olha aqui, gente.
Todo mundo sabe tomar banho aqui. Todo mundo sabe lavar o exterior. Todos nós sabemos lavar o exterior. Mas quer mudar de vida? Aprenda a limpar o seu interior. E você só vai limpar bem o seu interior se você enxergar a sua vida interior. Se você enxergar para dentro de si. Eu já tive que tomar banho no escuro depois de um jogo de futebol. Um jogo de futebol molhado, embarrado. Cheguei em casa e enxerguei barro nas pernas. Por quê? Por que eu não me limpei direito? Porque eu não vi. Como é que você vai limpar o seu interior se você não olhar para dentro dele? Como é que você vai melhorar a vida se você não olhar para a sua vida? Como é que você vai vencer os seus medos se você não criticar os seus medos? Como é que você vai vencer os seus conflitos se você não lutar com os seus conflitos? Lutar contra. Sabe qual é a melhor maneira de vencer o medo? A melhor maneira de vencer o medo é você encarar ele, é fazer aquilo que você tem medo. Eu não gosto de falar, então vai falar. Eu tenho medo disso. Vai fazer aquilo que você tem medo. Você vai vencer quando você fizer aquilo que você tem medo, quando você encarar os seus medos. Para encerrar, Provérbios 4, 20. Do 20 ao 27. Gente, esse texto dá uma reflexão. Olha como ele começa. Filho meu, a minha tradução diz, escuta as minhas palavras. Quantos pais já disseram isso para os seus filhos? Levanta a mão. Agora Deus está falando com a gente. Olha o que Deus está falando. Filho meu, faz o quê? Escuta o que eu estou dizendo. Por favor, escuta as minhas palavras. Preste atenção ao que eu digo. Ainda é o 20 para mim. Que está ali, ó, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Gente, quem tem dificuldade com pegue a Bíblia, já falei aqui, né, NVI, compre uma Bíblia NVI, que significa Nova Versão Internacional. Aqui eu estou lendo aqui a Nova Versão Internacional, tá? Diz assim, filho meu, escuta as minhas palavras e presta atenção no que eu digo. É Deus falando. Versículo 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Essa tradução. Não as perca de vista. Guarda-as no fundo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem as acha e saúde para o seu. Deus está dizendo, as minhas palavras, elas são vida e são saúde, você vai viver melhor. Se você ouvir as minhas palavras, você vai viver melhor, você vai ter uma vida mais saudável. Mais saudável. 23. Sobretudo, gente, acima de tudo. Sinônimo de tudo, o que é? Tudo. Sobretudo. A minha tradução diz acima de tudo. Guarda o. Não é guardar dinheiro. Sobre tudo que você deve guardar, olha o conselho de Deus para nós. Guarda o teu. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Quando você olhar para dentro de você e criticar e vencer os teus conflitos, superar os teus traumas, criticar
o teu mau humor. Um amigo meu disse para mim há um tempo atrás: Cássio, eu fiz um coach. Daí eu deixo a pessoa se matar sozinha, né? Mas esse não se matou, achei muito interessante. Ele disse assim: eu fiz um coach porque eu não me aguento mais. Ele não fez um coach para ficar rico. Ele não fez um coach para ter uma melhor performance. Ele fez um coach para ver se ele conseguia se conhecer melhor. Ele disse bem assim para mim: eu não me aguento mais, tu imagina a minha família. Tem muitos aqui que criticam a família, mas nem você se aguenta às vezes, e quer que a família te aguente. Eu sei que eu estou falando porque eu me identifico muito com isso. Às vezes eu não me aguento, imagina os outros. Sai de perto mesmo. Amém? Então aqui, Deus fala através de Salomão sobre tudo. Cuida do teu interior. Autoconhecimento é isso. É olhar para dentro de mim, é eu cuidar de mim, é eu brigar comigo. Pelo que eu tenho que deixar, pelo que eu tenho que fazer, pelo que eu tenho que mudar. Briga contigo, para. Olha aqui, gente, você que está em casa. Para de brigar com os outros. Porque muitas brigas são reflexos dos seus problemas interiores, que se você resolver os seus problemas, você vai estar muito tranquilo e não vai querer brigar com ninguém. Quantas vezes a gente estoura nos outros um problema que está em? Aí a gente pega qualquer cabelo e estoura nos outros, mas o problema está em nós. Está no nosso coração, porque é do coração que vem as fontes e agora ele vai dar os conselhos. Desvia de ti, eu vou ler na minha aqui que é mais legal. Afasta a tua boca de palavras perversas. Cuida o que você... Porque no muito falar, vem as vaidades, vem as brigas, vem as mentiras. Lembra que a gente falou semana passada que o homem seja pronto ou tardio em falar e tardio em se irar. Fique longe dos teus lábios a maldade. Longe dos teus lábios a maldade. Seguinte. Que texto, gente. Vou ler no meu aqui, tá? Olhe sempre para frente. Olhe sempre para frente. Lembra que eu digo aqui que a solução para a vida está sempre aonde? Na frente. Nunca está no... Não, vamos resolver o passado. Não, vamos olhar para o futuro. A solução está para frente, não está para trás. Não adianta ficar remoendo o passado. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Então ele falou aqui da boca e agora dos olhos. E agora? Veja bem por onde você anda. Veja bem por onde você anda. Veja bem os teus caminhos. Então ele falou sobre ouvir, escuta o que eu digo, presta atenção no que eu te falo, ouvir. Falou sobre os lábios, fala pouco. E não fala bobagem. Falou sobre como olhar. Falou por onde andar. E agora o 27, e a gente encerra mesmo. Não declines, nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do caminho mau. E tudo isso é para quê, gente? Para que a gente guarde o nosso coração. Porque a solução
para a nossa vida está dentro de nós. Temos um tesouro num vaso de barro. O que é o barro? A gente é o quê? Deus criou o homem do quê, gente? Do barro. Nós somos o vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. E temos um tesouro nesse vaso. Só que a gente tem que saber acessar esse tesouro. Amém? E a gente acessa esse tesouro através do alto. Vamos nos colocar de pé. E tudo isso está aí na palavra. Exemplo de Jesus, que tinha esse momento a sós com Ele mesmo. Davi, que registrou esse diálogo, autodiálogo. Registrou, escreveu e leu. E hoje a gente lê e vê o quanto a nossa vida é abençoada. Gente, tem pessoas em situações muito piores que estão muito melhores. Porque valorizam a coisa certa. E tem pessoas que não precisam de mais nada na vida, mas não tem brilho mais na vida. E porque não fazem esse exercício. Faça esse exercício, gente. Pessoal, fale consigo mesmo. Critique você. Duvide das suas verdades. Reveja os seus caminhos. Olhe para o passado. Não fique no passado, mas olhe para o passado, para corrigir o teu presente, e certamente o teu futuro vai ser um futuro melhor, amém? Vamos orar, você que está aqui, você que está em casa. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela inspiração da Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para a nossa vida, ela é a luz para o nosso caminho. E há dentro de nós um tesouro da parte do Senhor. Nos ajuda, Paizinho, a acessar esse tesouro. E nos ajuda, ó Deus, a deixar de lado todas as coisas que são daninas, prejudiciais, e que são, ó Deus, limitadores, que nós temos no nosso interior. Senhor, vinculado a medos, a traumas, a conflitos, a situações passadas, mas que hoje nos impedem de sermos pessoas melhores, mais realizadas, mais felizes, e especialmente, Senhor, nos impedem de sermos livres dentro de nós, para que possamos viver uma vida com liberdade nessa terra. Nos ajuda, ó Espírito Santo, ajuda aqueles, Senhor, eu oro por todos aqueles que têm ouvido e que ouvirão essa palavra. Senhor, que aqueles que colocarem em prática esse exercício, que o Teu Espírito Santo seja o ajudador de cada um, e ajude a cada um, Senhor, a se libertar de tudo aquilo que os prende, de se autoconhecerem, de conhecerem a si próprios, de conhecerem a Ti como um Deus, como um Pai presente, e de conhecerem o seu propósito de vida. Pai, em nome de Jesus eu abençoo a todos nessa noite. Peço que a Tua graça seja sobre cada um, para que a cada dia a nossa vida possa glorificar o Teu nome, para que cada dia nós possamos ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor.
para que a cada dia nós não sejamos um motivo de tropeço, de tristeza, de decepção e de frustração. Senhor, o mundo está cheio de pessoas críticas, mal-humoradas, murmuradoras. Senhor, nos ajuda a ser o sal da terra, a luz do mundo, nos ajuda a fazer brilhar esse tesouro que há dentro de nós, que não é dinheiro certamente, mas são valores, é vida, é saúde, é alegria, e nos ajuda, Senhor, a tornar o mundo ao nosso redor um mundo melhor, nos ajuda a sermos realizados, para ajudar outras pessoas a se realizarem também, Pai. Em nome de Jesus eu oro, para que onde essa mensagem chegar, pessoas sejam transformadas, e transformem o mundo ao seu redor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, clamamos a Ti, que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos ajude, nesse caminho de autoconhecimento. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém.